E aí, aquele abraço, bem-vindos, bem-vindas, amigos e amigas da Velocidade, bem-vindos ao Pole Position, nosso espaço para Fórmula 1, aqui no UOL, no nosso canal no YouTube, também na televisão, na TV por assinatura. Você acompanha o Pole Position, acompanhando a temporada 2025 da Fórmula 1, que deixou a Arábia Saudita no último final de semana e que tem um novo líder, Oscar Piastri, tranquilo, sereno, um monge budista dirigindo a sua McLaren, venceu de novo, dominante, só não fez a pole position, a gente vai falar muito sobre isso, porque o Max Verstappen também fez um treino absurdo, histórico, eu diria, mas não conseguiu ganhar. Esses e muitos outros assuntos já rumo a Miami é aquilo que a gente vai tratar nessa edição do Pole Position. Tá no ar para você, comigo e com ela, a principal insider brasileira da velocidade, Juliane Serrazoli. Juju, aquele abraço, como é que você tá? E aí, Marcelo, tudo bem? Já estou de volta aqui de Jeddah. Tentei pegar um bronze lá, mas não deixam, né, Marcelo? Que não deixa a gente usar a roupa para pegar Não pode mostrar bronze, nenhum não dá para braço? pegar. Não, pode mostrar, assim, estou exagerando, mas a gente não pode ir na piscininha, tal, tudo. Então, voltei com o meu bronzeado de Londres mesmo, de Jeddah. Só passei bastante calor por lá, viu? É isso, um bronze londrino contra um amarelo paulista, dignamente paulistano. Não é verdade? Poxa, hoje a gente vai ter um convidado, além da Ju, muito legal para conversar com a gente. Um cara que tem um sobrenome, ele é de uma família que mudou a minha vida, Juliane Serrazoli. Porque o meu Uau. pai era fã do irmão dele, que é um gênio, maior de todos da minha profissão. Eu tive o ídolo outro irmão, que virou meu chefe e professor. E ele é uma referência também quando a gente fala em narração de automobilismo no rádio. Odinei Edson, bem-vindo ao Pole Position, tudo jóia? Meu colega de Tudo Band bem, News Marcelo? FM. Exatamente. Prazer estar aqui com você. Saudade da Juliana e da voz dela, que sempre estava com a gente na rádio, mas abandonou o rádio de vez. Mas bom te ver aí. Um abração, Marcelo, e estamos aqui para falar um pouco dessa Fórmula 1 que está agitando tudo. Ô, Eu você foi sabia que ia citada, sobrar para Juliane, você mim, pode viu? responder, fica à vontade. Bom, foi um prazer, né? Eu fiz a transmissão da rádio, que foram 4 anos, né, Rodney? E aprendi muito. Eu que nunca achava que ia conseguir falar nada, achava que eu era só da mídia escrita. Foi com a rádio que eu comecei a falar e agora eu não parei mais de falar, né? O rádio é uma Ainda bem, porque mosquinha, né, fala Odinei? Quando essa mosquinha pica a gente, rapaz, a gente sai largando a falar que não desaprende nunca mais, né? Exatamente. E a Ju é uma estudiosa, que se envolveu de uma forma maravilhosa e só traz conteúdo rico para gente. É sempre bom estar acompanhando a Ju. Fantástica, ela é fantástica mesmo. Vamos dar uma olhada na classificação então da tabela de campeonato para a gente já começar a conversar sobre o final de semana lá em Jeddah, porque nós temos um novo líder, vai aparecer na telinha aí a classificação do campeonato de pilotos. O querido Lando Norris caiu uma posição, que aprontou de novo nesse final de semana, né? O Piastri agora tem 99 pontos, Lando Norris também tem 89, o Max Verstappen em terceiro com 87 pontos e o George Russell da Mercedes sempre ali, constantemente perto dos líderes, é o quarto colocado com 73 pontos ganhos. Está estabelecida a ordem natural das coisas na classificação do campeonato, depois de ainda poucas corridas, a gente está no começo do campeonato ainda, né, Odinei? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que o Piastri atravessa uma fase muito boa, eu gosto muito dele como piloto, acho que ele é muito competente no conjunto todo da obra, né? Acho que o Lando é muito veloz, tem muita velocidade, mas vive fora da realidade, então é sempre aquele sorrisinho, ele não sabe muito o que acontece com ele no dia a dia. Falta um equilíbrio emocional para o Lando, se firmar mesmo no conjunto de ser um piloto completo. Né? Um piloto de treino, um piloto de corrida, um piloto de entrevistas, um piloto de foco, um piloto de entender o que acontece ao longo de todas as voltas e entender o que acontece ao redor dele como um popstar que vira qualquer piloto de Fórmula 1. O Piastri não, o Piastri eu acho que ele é mais pé no chão, é um piloto que a gente fala mais frio e tudo, mas eu gosto até agora, eu não sei, eu não tenho tanto histórico assim do Piastri, mas eu gosto muito do comportamento dele, não só na pista como fora da pista, né?
E por outro lado, você tem o Max Verstappen, que é um tarado por velocidade, é um tarado por volante, né? Eu acho que ele dorme abraçado com o volante, porque só pensa nisso e até chato de ouvi-lo fora da pista, fora do contexto do automobilismo. É uma mala sem alça, deve ser. O cara não deve ser bem preparado e tal. Não gosto muito do comportamento fora da pista. Mas dentro da pista é um talento absurdo, que dá prazer em ver como é que aquele cara dirige e domina uma máquina como essa da Fórmula 1. Então, para ser mais resumido aí, eu acho que o campeonato está, assim, numa trajetória muito interessante para esse ano e gosto de ver o Piastri liderando. Aliás, né, Ju, o Piastri é o primeiro australiano desde o Max Weber, que é o seu mentor, né? Desde 2010, um australiano não liderava o campeonato, e eu estava lendo, né, uma declaração do próprio Verstappen, comparando o que o pai dele, Ian Verstappen, fez com ele em termos de mentoria, de orientação de carreira, e que o Max Weber faz também com o Piastri, e essas duas trajetórias, elas se encontram nesse sentido, né, Ju? O Mark já está com ele já faz um bom tempo como empresário, então ele tem uma função diferente da função do Jos, mas realmente chamou a atenção essa declaração do Max, até como uma forma de dar um toque no Lando, assim, que o Lando não tem um ex-piloto por trás dele ajudando, né? Ele não trabalha dessa forma. E o Oscar, desde que ele saiu da Austrália, o Mark Webber tomou as rédeas aí da carreira dele, e é um cara que está sempre no paddock, é um cara também que ele sempre foi muito tranquilo, é um perfil um pouco diferente do Piastri. O Mark Webber não teve a carreira nas categorias de base que o Piastri teve, né? O Piastri já chegou na Fórmula 1 com muita banca, não sei se vocês lembram de como ele chegou, né? Que ele foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 no seu primeiro ano, e com uma grande vantagem em relação aos outros, dava para ver que ele era de um outro nível. Aí ele foi para a Alpine, e a Alpine não tinha vaga para ele, resolveu ficar com o Fernando Alonso ao invés de dar uma vaga de titular para ele, e ele foi lá, o Zac Brown, muito astutamente, foi lá e percebeu, falou, esse aqui eu vou pegar para mim. Teve uma briga até judicial para ficar com o Piastri, então havia sempre uma grande expectativa em relação a ele, de ser um talento geracional mesmo, e aí logo que ele foi para a McLaren já começou a lutar por pódios, e depois no ano seguinte, o ano passado, começou a lutar por vitórias, e ele parecia ficar um pouco para trás do Lando Norris, né? Mas dentro da McLaren sempre foi muito claro que eles acreditavam muito no crescimento dele, porque eles estavam vendo que desde que ele começou, primeiro ano, segundo ano, ele só melhorava, ele não estava estagnado em nada. Então eles achavam que uma hora as coisas vão se juntar e ele vai andar bem e conseguir andar na frente, e até mesmo na frente do Norris. E isso a gente está vendo agora, ao mesmo tempo que o Norris está tendo algumas dificuldades com o carro, que eu acho que a gente vai falar ao longo do programa. Exatamente, a gente vai chegar lá já já. Só para registro, né, a pole do Max Verstappen quebrou o recorde da pista. Ele chegou 0,9, 0,10 à frente do Piastri, o que ninguém esperava, todo mundo ficou, né, Odinei, você transmitindo a prova lá, você deve ter ficado meio boquiaberto, né, na hora que você viu o que ele aprontou lá na hora da pole, né? É um piloto que está sugando do carro aquilo que o carro não tem, né? É impressionante como esse Max Verstappen. E tem que dar dinheiro para ele mesmo, porque para desenvolver esse 1 segundo a mais que ele está conseguindo arrancar do carro, os caras gastariam milhões e milhões de dólares em túnel de vento, em toda a estrutura que a Fórmula 1 necessita. E ele vai lá e consegue fazer isso no braço, no talento e se divertindo. O que é bom de ver o Max Verstappen dirigir é que me parece que ele não importa se é para treino de classificação, ele gosta da relação dele e o domínio com o carro, e essa relação para ele é benéfica e prazerosa de ver. A gente está vendo aqui nas fotos, né, aquela primeira curva, logo depois da largada, aquele aperto entre os dois ali, o Piastri e o Verstappen. Eu estava no estádio do Morumbi, porque eu ia transmitir São Paulo e Santos logo depois da corrida que o Odinei estava narrando na Band News FM. Então, lá no Morumbi, a gente tem um monitor que a gente estava na Band, acompanhando a corrida, e eu com a escuta aqui, ouvindo vocês lá pela rádio. Quando eu vi o lance, né, o momento da curva, e como passou direto o Verstappen, como vocês estão vendo aí na foto, eu falei, ele vai devolver a posição, né, porque
não é possível. E a corrida continuou e o negócio não acontecia. Eu achei até que eles demoraram um pouco para punir o Verstappen. Você não achou, não, Odinei? Ou você concordou com... Ou ele estava certo? Não, eu acho que ele estava completamente errado pela questão ética da Fórmula 1, né? Porque o Max, do jeito que ele entrou na curva, nem sozinho ele faria aquela curva, né? Mesmo que não tivesse ninguém na pista. Eu acho que ele iria para a área de escape de todo jeito, porque ele retardou mais do que deveria o ponto de frenagem no grau de disputa. O próprio Piastri também atrasou bem a sua freada, tanto é que não conseguiu deixar espaço para o Max. Agora, a Red Bull e o Max têm essa cultura que é uma pena, vamos ver como levar vantagem, como fazer, enfim. Mas isso é culpa muito do título dele com o Hamilton, em que a FIA e os comissários fizeram aquela barbaridade e eles saíram vitoriosos. Então, é uma pena, mas eu acho que ele deveria ter devolvido a posição por uma questão ética do esporte, não fez isso, e acho que os comissários erraram barbaramente em dar 5 segundos para ele. Né? Deveria, mas é porque é começo de corrida, é a primeira curva. Não justifica. Né? Um talento desse, a experiência que tem o Max, a estrutura que tem a Red Bull, não precisa disso para ganhar uma corrida ou para ser competitivo. Acho que foi pequena a punição para ele, porque não só deixou de punir ele como deveria, como não tomando uma decisão mais severa, passa a ser um péssimo exemplo e pune também os seus concorrentes diretos que estão ali na disputa, né? Talvez o Leclerc chegasse em segundo, fosse o segundo no campeonato. Perdeu uma punição, ou seja, foi punido indiretamente por uma falta de critério decisivo desses comissários da FIA. E aí, Ju, o pessoal da Red Bull deu uma de VAR brasileiro, né? Os caras levaram uma foto lá que tinha meia roda do Verstappen na frente do Piastri. Falaram, não, mas a gente estava na frente na curva. Os caras são cara de pau, né? A regra da Fórmula 1 é o seguinte: quem está na frente na tangente da curva, que é a metade ali da curva, a partir quando o piloto chega mais perto da zebra do lado de dentro, o piloto que está na frente ali tem a curva, tem o direito a fazer a curva, não precisa dar espaço para ninguém. Aquela foto que o Christian Horner levou na entrevista, ela era de depois. Então, ele estava na frente depois da tangente, isso é um ponto. E o outro ponto é que o que o Max tem feito usando essa regra da Fórmula 1 é o seguinte: eu vou, como o Odinei estava falando, eu vou dar um jeito de estar na frente da tangente. E daí ele consegue ficar na frente da tangente sem qualquer intenção de terminar a curva. E isso que deu o grande problema lá no GP dos Estados Unidos do ano passado, ele com o Norris, e depois disso teve um monte de discussão justamente porque os pilotos estavam falando, isso aqui não vale, o cara vai forçar a barra para ficar na frente da tangente para ele ter a curva, isso daí qualquer um consegue ultrapassar assim. E aí, por causa disso, eles estão olhando com mais critério para esse tipo de lance, no sentido de falar, cara, você, ok, podia estar na frente ou estar emparelhado, mas um conseguiu fazer a curva, o Piastri, ele saiu com duas rodas para fora, mas duas rodas ainda, a Fórmula 1 é dentro, né, como se fosse uma bola de futebol, tem que sair inteira, não pode sair só um pouco, então funciona da mesma forma, duas dentro da pista, 4 rodas você está fora da pista, então ele fez a curva, o Verstappen não fez a curva, e aí não dá para defender. Uma coisa interessante é que depois da corrida eu fui falar com o Jonathan Whitley, que ele é hoje o chefe do Bortoleto na Sauber, mas ele por 20 anos, a função dele foi ser o cara que fica falando com o diretor de prova e o cara que o trabalho dele é fazer com que o carro e o piloto sempre estejam dentro das regras, né? Então esse tipo de decisão, vamos devolver a posição ou não, cabia antes ao Jonathan Whitley. E ele é considerado o melhor nessa função de toda a Fórmula 1, ficou nessa função 20 anos e hoje agora resolveu ser chefe de equipe lá na Sauber, chefiando também o projeto da Audi a partir do ano que vem. E o Jonathan falou o seguinte, olha, não quero ficar dando opinião em decisões de outra equipe, mas se fosse meu piloto na Sauber, o meu aconselhamento seria diferente. O que ele quer dizer? Se ele tivesse no pitwall da Red Bull, ele teria falado para o Verstappen devolver aquela posição. E aí a gente perguntou, mas por quê? Ele falou justamente,
depois de Austin, todas as conversas que foram tidas entre a direção de prova e os pilotos levavam a crer que ia ter punição ali. Então, o que não dá para entender é porque a Red Bull, sabendo de tudo isso, achou que ele não iria levar a punição, e porque, vamos lembrar, era um safety car. Se ali no safety car eles falam devolve a posição, ele poderia atacar na relargada, né? Então, bobeou aí a Mas Red tem o Bull. seguinte, Ju. Então, mas a Red Bull também sabe muito bem que esse carro dela é outro carro com ar limpo, na primeira posição, né? Então, 5 segundos pode ser, na mão de Max Verstappen, pode ser um fator a ser desconsiderado. Quanto tempo mais eu conseguir ficar com o ar limpo, mais eu vou andar e eu vou fazer essa punição ir para o espaço. Ou seja, não vai valer absolutamente nada. Então, claro que eles também são, têm. né, Odinei? Todos eles são outro carro com o ar limpo. A questão é que o carro que está atrás dele é mais rápido do que o carro dele. Então, ele conseguir abrir 5 segundos ia ser muito difícil. Ele até conseguiu muito bem, ele conseguiu abrir 3 segundos, e a gente sabe que quando tem essas punições de tempo, eles não perdem só 5 segundos, né? Toda aquela coisa do carro chegar e eles dão uma calculada assim de PD6, PD7 segundos. Então dá para entender, ok, vamos apostar que a gente não leva, ou que vai levar só 5 e ele consegue fazer alguma coisa lá, dá para entender isso, mas seria bastante otimista achar que ele, com uma punição, conseguiria ficar na frente. De qualquer jeito, foi o que definiu a corrida, né? Se não tivesse tido esse lance, se o Max tivesse terminado a primeira volta em primeiro, sem punição nenhuma, ele teria vencido essa corrida, muito em função da grande classificação que ele fez. Eu acho que já não. Eu acho que mesmo sem a punição, se tivesse tido uma largada normal e tudo, acho que ele não teria, porque o Piastri aliviou no final. Eu acho que a McLaren tinha muito mais carro no final, de gerenciamento, de consumo de pneus, e ia ser muito difícil o Max Verstappen vencer a corrida, mesmo sem esses 5 segundos, numa corrida normal, porque a corrida passou a ser gerenciada a partir daí, com a punição do Max Verstappen. Não só o time dele, mas como a própria McLaren gerenciou também os seus pilotos e o seu consumo de pneu baseado nessa informação. Então, do jeito que o Piastri guiou, do jeito que ele estava confiante, poderia ter tido um pouco mais de disputa, mas eu ainda acho que a McLaren, mesmo assim, conseguiria vencer a corrida. Pois é, e o Tsunoda, só para registro, bateu, né, também, ele teve um encontrão com o Gasly. Esse circuito de Jeddah é um pouco chatinho, né, em alguns momentos, e um tentou, acho que encostou roda com roda ali, né, Odinei, e os dois acabaram rodando, né? Gasly. Pois é, na hora até, não sei o que a Ju pensa, só um parentezinho, posso dar um pitaco Claro, aqui vontade, diferente ainda nessa questão? Claro. Eu acho que esses caras estão tendo tanta dificuldade que os organizadores poderiam resolver essa situação, né? Já é um circuito de rua, põe um muro, ao invés de ter área de escape, põe um muro ali na primeira curva. Eu quero ver alguém escapar. A curva entra no muro. Aí eu quero ver o que ia acontecer, né? Faz um... Odinei, já é perigosa essa pista, quer colocar um muro depois da reta? Odinei sanguinário, claro, eles rapaz. Eles estão ali ganhando 80 milhões de dólares por ano e sabendo gerenciar isso tudo. Eu quero ver quem é que vai daí retardar a freada como o Max retardou, né? Com o muro na frente. É diferente. A diferença entre o que aconteceu com o Max e o Piastri e o que aconteceu com o Gasly e o Tsunoda é que o Gasly tentou fazer a curva, mesmo freando muito depois, ele tentou voltar para a pista e ali não tinha mais espaço, né? Você pode falar, o Max pelo menos evitou um acidente que o Gasly não evitou, né? Isso a gente pode falar. E rolou um safety car que também deu uma mexida na prova, né? De certa maneira ali. Exatamente. Coitado. Mas voltando ao Gabriel Gasly... Que daí ele fez uma parada só por causa do safety car, né? Exato. Exatamente, esperando esse bendito safety car que não veio, só veio na primeira volta ali, né? Depois não veio mais. Eu fiquei até na dúvida quem é que se tinha alguém responsável no caso do Tsunoda e do Gasly, né? Depois me chamaram a atenção de que o Tsunoda foi o responsável pelo toque, mas ainda, para ser sincero, não consegui enxergar assim
e continuo na dúvida. Não sei se a Ju esclareceu essa dúvida também. ou não. Teve No investigação, final não das teve, contas, Chico, não durante a teve prova? punição para ninguém, mas eu achei que foi mais Gasly do que o Tsunoda. O Tsunoda tinha a curva ali, o Gasly só tinha a curva, mesmo caso, porque ele foi frear bem lá depois do ponto de freada, né? Complicada. Essa curva, muito complicada, desde a primeira corrida na Arábia Saudita, teve episódio entre Hamilton e Verstappen justamente nessa primeira curva. O Verstappen foi punido por esse episódio e sempre tem problema nessa primeira curva, porque acaba não tendo Mas um espaço ponto para dois importante carros. para o campeonato, Marcelo e Ju, que eu acho é que essa atitude do Piastri na primeira curva com o Max foi dado o recado. Eu não sou Lando Norris. Não venha que você aqui vai ter dividida. Não queira passar do limite porque não vou permitir. Então é essa a sensação que eu tive nessa atitude mais arrogante, porque o Piastri jogou tudo também, né, em cima. Ele estava buscando a liderança do campeonato. Além de jogar uma rivalidade com o Max de outra equipe, ele estava jogando uma disputa interna do time com o seu concorrente direto, que é o Lando Norris dentro do time. E eu acho que ele foi brilhante nessa sinalização para o campeonato, não só para a McLaren, mas o campeonato eu acho que agora ganha um novo ânimo com essa possibilidade de uma disputa mais acirrada entre Max e o Piastri, que tem o melhor carro. Exatamente. Nosso querido Lando Nato Nobles, eu chamo aqui de Lando Nato Nobles, viu, Odinese? Aquele whiskyzinho ruim que vendia antigamente, eu não sei se ainda vende isso aí, mas ele é doidinho, eu gosto dele, mas ele é doidinho. Ele bateu o carro na quarta curva da primeira volta do quali, né, no Q1. E ele fez o que eu faço no videogame aqui, no Q3, né? Quando eu faço a mesma coisa no videogame aqui de Fórmula 1, eu me xingo de idiota igual ele fez. Só que eu não sou piloto, certo? Veja bem. Ele ainda se recuperou bem, chegou em quarto, tal, porque essa pista é diferente do Bahrein, que você consegue ultrapassar mais. Lá ele conseguiu também fazer uma recuperação numa prova meio esquisita e tal. O Dinei já falou um pouco desse diagnóstico dele, né? Mas me parece, a Alessandra Alves falou isso na transmissão lá da Band News FM, que ele tem um problema de autoconfiança também, que às vezes ele arrisca tudo para provar para ele mesmo que ele é um mau piloto, e ele devia ver isso com um psicólogo, eu acho. Vocês não acham? Ju? Bom, o psicólogo ele já vê, né? Eu acho que o que acontece com o Lando é que ele é muito aberto sobre dúvidas que todos eles acabam tendo em algum momento, né? Que ele fala as coisas mais abertamente e ele acaba virando um alvo fácil por causa disso, porque todo mundo sabe, e que isso que você falou, se chama de idiota. O Leclerc é parecido também, né? Ele teve virou meme até, uma batida do GP do Azerbaijão uns anos atrás, que ele ia fazer a pole do GP do Azerbaijão e bateu, e ele falava, I'm stupid. Virou até meme o Leclerc, que é meio parecido com o Norris aqui, os holofotes não estão tão em cima do Leclerc. Mas o Lando, ele já falou algumas vezes da dificuldade que ele está tendo com esse carro da McLaren desse ano especificamente, e é uma dificuldade que aparece muito na classificação. O que acontece é que pelo estilo de pilotagem dele, o meio da curva dele, a parte do meinho ali, tem a entrada, tem o meio e a saída, certo? O meio da saída, o meio da curva dele é com uma velocidade mínima maior do que a velocidade do Piastri. E aí, quando ele chega na velocidade que só ele chega, o Piastri não, no meio da curva, o carro perde a traseira, ele tem um comportamento agressivo no carro, e isso está pegando ele de surpresa, e por isso que ele perdeu o carro na classificação do Bahrein, e foi a mesma coisa na classificação na Arábia Saudita. Então é uma coisa que a própria McLaren já identificou, que é esse o problema. Eles vão tentar, com o desenvolvimento do carro, dar uma arrumada nesse tipo de comportamento do carro, e também estão pedindo para o Lando Norris mudar um pouco o estilo de pilotagem dele, né? O estilo do Piastri é você fazer uma entrada de curva um pouco mais lenta e beneficiar a saída da curva. E o Lando precisa dessa curva ser de uma velocidade maior no meio da curva, e ele perde um pouco na saída. Então talvez ele dá uma ajustadinha nesse estilo dele, e também a McLaren dá uma melhorada no carro nesse sentido. Quando ele entrou no carro no meio Marcelo, da zebra, ali já tinha ido embora, Dinei. Ouvindo esse seu comentário,
Eu percebo o quanto eu estou velho. Acho que está na hora de eu parar. Porque Não, que isso, Dinei? eu mais ou menos imaginava o seguinte, sabe? O meu exemplo, né, para tentar definir o quão difícil é dirigir um carro de Fórmula 1, né, às vezes eu falava o seguinte: imagine você indo lá para o meio do interior dos Estados Unidos, num bando de cavalo selvagem, você pega um, monta e vem andando com ele, né? Era mais ou menos a minha referência do grau de dificuldade para dirigir um carro de Fórmula 1. E o peão que fazia isso, né, o cidadão treinado que ia lá e que gostava de animal, ele buscava qualquer um, né? Então eu não consigo entender nos tempos de hoje um piloto preparado como esses que são da Fórmula 1. São 20 no mundo. Imagine o que esses caras sofreram para chegar onde estão. Imagine o que esses caras tiveram de experiência em categorias anteriores para chegar onde estão. Eu não consigo me basear ainda de que o carro tem que entender o piloto. O carro é uma máquina. O cara tem que sentar ali e desenvolver de acordo com o que ele tem na mão, né? Não dá para dizer que o estilo de direção, de pilotagem de um piloto, esse carro não está condizente com isso. Ou seja, na minha versão e na minha interpretação antiga, Ju, pode ser que eu esteja completamente errado, esse cidadão não está conseguindo extrair desse carro o máximo possível, né? Então, é complexo, né? Por exemplo, você pega a Red Bull, que vem desse exemplo, o carro foi feito para o Max Verstappen. Não é o carro que foi feito só para o Max Verstappen dirigir. É que ali tem um triturador emocional que não permite outro além do Max. Tanto é que já limaram 6 pilotos de um carro como esse. Por pior que seja o carro para o cidadão, é um Red Bull que está andando e os caras não conseguem desenvolver, não conseguem avançar. Então, essa questão do piloto não conseguir dominar o carro porque não é o estilo de direção, na minha cabeça ainda não funciona muito bem, não. Ou o cara é bom ou não é. O Hamilton tá passando um pouco por isso também na Ferrari, pelo menos é o que ele diz, né? Que tem algumas coisas lá que ele tá muito diferente do que ele viveu na Mercedes e ele tá sofrendo um pouquinho com isso. Vocês acham que a Mercedes precisa tomar uma decisão já? Não, tipo, olha, o nosso Piastri vai ser o número 1 e ele vai pro título e o Norris, a McLaren, perdão, e o Norris vai ter que procurar melhorar e ponto final? Isso vai ficar claro? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o foco deles é o Mundial de Construtores. Aí os pilotos eles que decidam quem vai ganhar o Mundial de Pilotos. O que eles precisam é que eles marquem o maior número de pontos possível em todas as corridas. Eles precisam ser primeiro e segundo em todas as corridas. Essa que é a mentalidade de uma equipe de Fórmula 1. Então, por isso que eles precisam entender o que está faltando para o Norris chegar lá, o que está faltando para o Piastri melhorar ainda mais, e tentar que, como equipe, eles pontuem no máximo possível. Se eles começarem a falar, não, vamos ouvir só um piloto, ou alguma coisa do tipo, isso prejudica o outro e prejudica a pontuação da equipe. Você sabe que historicamente tem de piloto na McLaren, né, Aldinei? A McLaren talvez possa pensar um pouco assim, o que é uma pena para os seus pilotos, né? O que é bom para o campeonato, gostoso de ver uma rivalidade interna, mas para quem tem do outro lado do muro o Max Verstappen, eu acho que a McLaren deveria ter um carinho mais forte para também fazer o seu piloto ser campeão do mundo. E esse ano é um ano que vale a pena esse investimento, né? E eu acho que não dá para bobear. Um pontinho pode fazer muita falta lá no final, né? Então, se ela não conseguir enxergar quem é que tem capacidade para ter mais estrutura de concorrer com o Max e dar um alinhamento para isso, né, dentro do time, acho que vai ser difícil a situação dos pilotos. Eu não acho que a McLaren deveria pensar só no campeonato de construtores. Eu acho que se ela quiser continuar sendo uma equipe de ponta, uma equipe forte, ela tem que pensar muito seriamente no campeonato mundial de pilotos, porque esse campeonato mundial de pilotos dá uma visibilidade incrível, ela vai ter o número 1 no carro o ano que vem, ela vai agregar mais patrocinadores, ela vai ser uma equipe mais forte, ela vai ter um conjunto mais estruturado. E menosprezar o Max Verstappen do outro lado e deixar os seus 2 pilotos se degladiarem, né, eu acho que é um erro gravíssimo para uma equipe no atual momento da Fórmula 1. Acho que ela deveria, sim, ter uma posição clara dentro do time,
e fazer com que isso funcione para ganhar também o Campeonato Mundial de Pilotos. Interessante. A McLaren hoje lidera nos pilotos depois de 5 provas, né? 188 pontos. Depois vem a Mercedes, a Red Bull é a terceira e a Ferrari está em quarto lugar no Mundial de Construtores neste momento. Vocês estão vendo aí a classificação. De certa maneira, é um pouco estranho ver a Ferrari ali em quarto lugar, Ju? Eu até me surpreendi que a Ferrari fez o primeiro pódio do ano agora, né? Passaram 5 corridas, não tinha percebido que a Ferrari tinha ficado fora do pódio. Eles foram, entre essas equipes que da ponta aí, a equipe que mais mudou o carro, né? E era um risco bastante grande, mas um risco que eles achavam que valeria a pena, porque tem algumas coisas que eles acham que eles poderiam entender com esse carro que pode usar no carro do ano que vem, mesmo que o ano que vem a gente tenha uma mudança grande de regulamento. E o que aconteceu até agora é que eles estão meio perdidos com esse carro, né? Eles estão principalmente perdidos em relação à altura do carro, em relação ao solo. Eles estrearam um novo assoalho no Bahrein, que ajudou nesse sentido, agora eles estão conseguindo andar mais baixo, mas mesmo assim falta pressão aerodinâmica no carro, e isso a gente vê claramente na classificação. Classificação na Arábia Saudita, que deveria ser uma pista boa para o tipo de característica do carro da Ferrari, ficaram o quê? A 4 décimos da pole, muito longe da pole, e o Charles Leclerc saiu revoltado com a equipe, falando, eu fiz tudo que eu podia, minha volta foi boa, o comportamento do carro tá bom, não posso nem reclamar, mas o tempo de volta não vem porque não tem pressão aerodinâmica no carro, a gente não consegue ser tão rápido quanto os outros são nas curvas, principalmente, né? E depois da corrida muda completamente, porque o carro ganha vida num determinado momento, com o pneu médio ali, quando o Russell sai da frente dele, ele tem ar limpo, e ele começa a andar rápido, e o pneu durando, com isso ele consegue estender a primeira parte da corrida dele, consegue fazer a segunda parte com o pneu mais novo o tempo inteiro, com isso ele passa o Russell e consegue ficar na frente do Norris também, e sai todo feliz da corrida, né? E qual é essa Ferrari? A Ferrari parece que tem 2 caras, né, o tempo inteiro, e esse que é o problema, eles não conseguem entender, e esse tem sido um problema muito grande para o Hamilton também, o Hamilton, que lembra no último programa, né, a gente estava falando de como ele saiu todo feliz do Bahrein, achando que tinha se encontrado com o carro, e chega em Jeddah, muito mal na classificação, mal na corrida também, o que não é muito comum para o Hamilton, mesmo nessa fase mais complicada dele, ele anda bem na corrida, já dá nada. Falou que precisa de um transplante, sim, um transplante de cérebro, ele disse que precisa para tentar se entender melhor com o carro da Ferrari. Então, parece que é um carro com 2 caras, e uma equipe que não entende quando as coisas dão errado e quando as coisas dão certo. Esse que é o grande problema da Ferrari no momento. A sensação é que tem coisa para tirar desse carro, não é que é um projeto completamente equivocado, um carro que trabalha numa janela pequenininha, mas é o mesmo caso da Red Bull, né? A Red Bull também é um carro que trabalha numa janela pequenininha, e eles conseguem trazer o carro para essa janela com mais consistência quando a gente tem um asfalto que dá bastante aderência e curva de alta, então o que aconteceu no Japão, o que aconteceu em Jeddah, né? É bom lembrar que isso não vai acontecer sempre, mas quando isso acontece, a Red Bull consegue colocar o carro na janelinha, mesmo sendo pequena, e a Ferrari, quando consegue, não entende por quê. Loucura, Andinei. É loucura. Lá é o seguinte, Marcelo, tem uns mecânicos que gostam de pizza com a borda normal e outra com a borda recheada, né? Então a questão é como fazer a pizza e entregar na questão emocional para esses caras. A Ferrari está me decepcionando num todo, eu achei até que ela fosse ser a segunda força, acima da Red Bull, e está perdendo para a Red Bull e para a Mercedes. E o que me chama muito a atenção, você sabe o quanto eu gosto do Lewis Hamilton, o quanto eu acho ele um talento extraordinário, tá para mim nos tops de todos os tempos da Fórmula 1, tá lá em cima, no pelotão de cima, mas a diferença dele para o Leclerc está muito grande. Eu acho que ele está deixando muito a desejar nessa diferença interna. Não dá para imaginar o Hamilton o campeonato todo. Então, ele está feliz. A mudança dele foi muito consciente, eu acho que ele fez uma mudança estratégica. Todo mundo, como piloto de Fórmula 1, acho que deveria
adorar guiar pelo time uma escuderia como a Ferrari, a tradição que tem, né? O próprio Senna tentou isso, a gente sabe bem antes do acidente que ele teve fatal. Agora, eu quero saber por quanto tempo o Hamilton, com 7 títulos mundial assim, no seu currículo, por quanto tempo ele vai continuar se divertindo na Fórmula 1 com uma escuderia que ele não está conseguindo trazer o desempenho dele. E mais que isso, o Hamilton já entra num processo de idade de ter que provar para ele mesmo que ele continua veloz, que ele continua sendo um piloto competitivo. O próprio Alonso declarou isso recentemente, que enquanto eu for competitivo, eu vou ter prazer em dirigir. Mas e essa análise, como ela é feita? Né? Nos resultados, é claro. Se o Leclerc está lá na frente e ele mais atrás, tá bom, ainda está no começo, ainda é compreensível. Mas eu quero entender por quanto tempo o Hamilton vai se sentir feliz numa situação como essa. Tá começando a ficar um pouco constrangedor, de certa maneira, né? Porque, inclusive, aquilo que ele fala, quando ele traz só para ele a responsabilidade por isso, você começa a falar, mas peraí, mas é o Hamilton, como é que ele não está conseguindo se adaptar a um carro que ele se preparou para ir? Também pode ser o primeiro ano, né? De repente não é tão simples assim. Mas aparentemente, né, Ju, esse primeiro ano dele de Ferrari já está indo para o espaço já, né? Vamos lembrar, ele ganhou a sprint na China, né? Fez a pole position da sprint na China também. Então, não é que tem sido totalmente ruim, né? Aqui realmente se esperava mais dele. Tem a questão da própria adaptação dele com o motor Ferrari, que ele nunca correu com um motor diferente do motor Mercedes toda a carreira dele. E tem o que ele está falando muito e que eu acho que isso que tem a ver com a idade que o Odinei estava falando, é que ele não consegue se reprogramar para fazer as coisas de um outro jeito, né? O Hamilton, ao longo da carreira dele, ele teve que mudar o estilo de pilotagem dele algumas vezes, né? A vez que mais me vem à mente é quando a Fórmula 1 pulou do pneu Bridgestone para o pneu Pirelli, que se desgasta muito mais do que o pneu Bridgestone se desgastava. E na época se falava, nossa, mas o Hamilton é muito agressivo, ele vai se dar muito mal com esse pneu. E no começo ele teve dificuldade mesmo, mas não demorou muito para ele conseguir começar a andar bem. Depois ele ganhou 6 dos títulos dele com o pneu Pirelli, né? Então não dá para falar que ele não sabe se adaptar. Mas o que ele fala é que chega hoje, talvez por conta da idade, porque está muito acostumado a fazer as coisas de uma determinada forma, ele não consegue. Mas eu também acho aquilo que você falou, Marcelo, ele joga muito para ele, né? Eu acho que ele está tentando proteger a Ferrari muito, e eu sinto nas declarações dele que ele está se incomodando com essa coisa de que se inventa muita coisa sobre a Ferrari, né? Porque dá muito clique você falar da Ferrari. Inclusive, perguntei isso para ele na última corrida. Eu falei, Lewis, você está acostumado a um monte de gente falar um monte de coisa de você porque você é o Lewis Hamilton. Mas você acha que você, com a Ferrari, potencializa isso das pessoas falarem coisa que elas não têm a mínima ideia? Ele falou sim. E todo mundo deu risada. Mas o que eu estou focado é no trabalho a longo prazo, com essa equipe. Então eu acho que essa dele ficar jogando muito totalmente nas costas dele mesmo tem a ver com uma certa proteção que ele está tentando fazer com a Ferrari. E do lado da Ferrari, o Fred Vasseur, que é um velho conhecido dele, desde a época de GP2, eles trabalharam juntos, falou que está 2000% apoiando o Lewis Hamilton e que eles vão sair dessa juntos. Muito legal, é isso aí. Bom, e tem sprint, tem corrida sprint vindo aí em Miami também. De repente também é uma chance para ele. A gente vai falar sobre o próximo GP já, Ludinei, pois não. Só essa expressão do Fred, ou seja, vamos sair disso juntos, ou seja, pode ser para vitória ou ir para casa os dois juntos. Pode ser, né? Pode ser também, exatamente. Vai saber. Quem vive momentos muito complicados é o nosso Bortoleto, né, rapaz? A Sauber dele, nossa, ele quase estraga a corrida do Alonso, meu Deus do céu, que susto que foi aquilo, hein, Ednei? É perfeitamente normal. Eu acho o seguinte, né? O Bortoleto está na Fórmula 1. Na Fórmula 1 é muito difícil chegar. E ele está com um contrato anual, né? Temos que esperar bastante tempo. Eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom dentro do time com o carro que ele tem. Agora, o que impressionou foi a primeira corrida dele, né? Ele foi acima da expectativa. E o concorrente dele, o companheiro de equipe dele, tem
uma tarimba e uma Muita janela. experiência, né? Então, eu acho que o Bortoleto precisa de mais tempo. Gosto do posicionamento dele, gosto do emocional dele, gosto desse conjunto que ele apresenta e acho que ele precisa ter realmente mais tempo para poder trazer os resultados necessários. Agora, é claro, a equipe deveria ter talvez se posicionado para ele que além do último carro que estava ultrapassando ele, tinha um Alonso ainda atrás dele, né? Me parece que ele não tinha essa informação. Para ele não. era só o Berman que estava como último carro e não tinha mais ninguém atrás. Mas não importa, o cara é piloto, tem 2 retrovisores, ele tem que estar atento a tudo, é milésimo de segundo para cá e para lá, mas tem que saber, tem que ter a noção exata do contexto todo da corrida, né? É que os grandes pilotos de Fórmula 1, os grandes vencedores, sempre me chamaram a atenção por isso, né? Você pega o Senna, ele sabia quem estava em primeiro e em último, na primeira à última volta, e tinha a visão ampla da corrida, né? Schumacher, a mesma coisa. O próprio Alonso, ele fecha o olho e conta tudo para você o que aconteceu na corrida em 30 segundos, em cada curva. Ele sabe exatamente o contexto total. Então, esses caras, além de pilotar a 300 por hora, que é uma coisa automática na vida deles, e que para nós é impossível entender isso, mas eles também ajudam muito na estratégia para quem tem essa visão do todo, né? Então, eu acho que talvez ele tenha que buscar um pouco mais desse quesito que é tão importante para os grandes pilotos de Fórmula 1. É realmente enxergar ele e os outros todos, o que tá acontecendo na pista num todo e nos boxes também. E a equipe, né, Ju, não consegue ajudá-lo muito, porque além de ter um carro mais fraquinho, ele teve nesse final de semana um carro que deu muito trabalho, né? Com vazamento, com problema no carro mesmo, especificamente, defeito, né, para ser mais exato. Sim, naquele lance com o Alonso, o engenheiro dele não falou que tinha 2 pilotos. A gente tem que lembrar que o engenheiro dele também é estreante, né? Também está fazendo a sua primeira temporada. O engenheiro veio com ele da Fórmula 2, ele na verdade era o chefe dos engenheiros de teste da McLaren, ele era engenheiro de performance do Lando Norris, subiu algumas corridas para ser o engenheiro de corrida do Lando, mas o Lando não se adaptou muito bem com ele, isso é uma coisa que acontece, precisa dar liga entre o piloto e o engenheiro, e aí ficou meio claro na McLaren que a carreira dele ia parar por ali, porque se o piloto não se dá muito bem com ele, não tem muito o que fazer, né? O engenheiro de pista está acima do engenheiro de performance. O engenheiro de performance é aquele que fica lendo os dados de telemetria e passa para o engenheiro de corrida. O engenheiro de corrida fala com o piloto na pista, né? E aí ele foi para a chefia do programa de testes da McLaren. Como o Gabriel era piloto McLaren o ano passado, ele começou a trabalhar com o Gabriel na Fórmula 2. Aí o Gabriel levou ele para a Sauber, mas é a primeira temporada dele, ele também está aprendendo, assim como o Gabriel. Sobre os problemas do carro, ele teve problema na pior hora possível. GP da Arábia Saudita. Você tem 2 treinos livres que são de dia, um calorão, e aí à noite tá só calor, muito calor. Ao invés de estar insuportável, tá muito calor. Mas a temperatura abaixa bastante e também o vento muda de direção à noite em relação à tarde. E então ele perdeu, porque ele teve um problema justamente antes do FP2, do segundo treino, ele perdeu a única sessão que era disputada à noite. E aí ele foi para a classificação sem nunca ter andado à noite em Jeddah. Jeddah é uma pista, parece fácil quando você olha, porque tem um monte de reta, as curvas nem são curva, mas como é uma pista de muita alta velocidade, ela é uma pista difícil e você precisa de muita confiança, principalmente porque a visibilidade é muito ruim. Então, ele foi para a classificação sem essas referências e não foi bem na classificação, teve 2 voltas deletadas, né? Uma porque ele rodou, inclusive, e isso tem a ver com ele ter perdido o FP2, o segundo treino livre. Então, além de ter tido problema no carro, teve no pior momento possível para ele no final de semana. O que o Jonathan Whitley, o chefe dele, salientou é que a Sauber, que é uma equipe que você não vai ver muito investimento na Sauber nesse ano, porque é tudo focado na Audi no ano que vem, né? É só mais um ano
para encher linguiça, basicamente é esse ano da Sauber. Ele salientou, olha, pelo menos desde a primeira corrida, né, que o Gabriel bateu, até a partir da segunda corrida até agora, a gente não teve nenhum dano com acidente, nem com ele, nem com o Nico. E para a gente é importante, porque ao invés de ficar gastando dinheiro consertando peça, ou próprio tempo mesmo de trabalho da equipe, a gente pode focar em outras coisas, pode focar em melhorar o carro e trazer melhorias para o carro. Então, pelo menos isso, né? Ele não está sofrendo acidentes, ele não está dando prejuízo para a equipe, e tem várias coisas que ele está aprendendo na marra aí, né? Nessa última corrida, quando chegou essa fase, quando o Alonso chegou nele, era a fase que estavam os pilotos que iam fazer uma parada no meio da corrida, que ele fez uma parada logo no começo, né? Então ele estava com o pneu que ele tinha que aguentar até o final. Quando esses pilotos começaram a chegar nele, começaram a ultrapassá-lo, os tempos de volta dele foram lá para cima, e parece que ele não lidou bem com essa situação. E aí no final também, quando os líderes começaram a chegar nele, aí é difícil mesmo, o pneu já estava detonado, você tem que sair do caminho, então você vai para onde a pista está suja e você volta com o pneu detonado e com a pista suja. É claro que o tempo de volta também vai lá para o alto. Mas foi uma corrida importante para ele, para ter esse aprendizado mesmo de, ok, como que eu vou lidar com esses pilotos chegando e me passando e eu não tenho condição de segurar porque eu estou numa outra corrida. São coisas que ele vai aprendendo, sempre lembrando, né? Ele não está só numa equipe que está lá atrás. Ele é o piloto que chegou com a menor experiência entre todos os novatos que chegaram esse ano na Fórmula 1. Verdade, bem lembrado. Bom, vem aí 4 de maio, vamos ter aí uma folguinha, né, de uma semaninha e pouco, uns 10 dias. Dia 4 de maio vem aí Miami, é a primeira de 3 provas diretas nos Estados Unidos. Circuito que é novo, né, Odinei? 22, né, foi a primeira corrida. O que você está esperando aí para esse final de semana? Verstappen no pódio de novo, para variar um pouquinho? Olha, para essa corrida de Miami, Marcelo, eu espero sinceramente que eles não façam outro lago artificial na torcida. Para colocar aquele barco fake, é isso que eu espero para esse Grande Prêmio de Miami. Né? Mas, enfim, eu acho que é impressionante. Mas, olha, falando sério, acho que vai ser uma boa experiência e um bom trajeto para a gente ir para a temporada europeia, para começar as corridas onde se domina mais pista, onde se tem mais o motorhome já certinho ali, onde a estrutura funciona melhor, e aí a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender dentro de casa, né? Então vai ser uma situação um pouco mais interessante de se observar no que a Red Bull vai realmente conseguir evoluir com o Max Verstappen, o que vai ser decidido internamente e como é que essa equipe vai se comportar da McLaren, se a Ferrari realmente vai ter condições de evoluir e andar mais, se a Mercedes vai manter essa performance e vai tentar incomodar mais ainda lá na frente. Então eu acho que tem muita coisa para ser contada ainda nesse extenso campeonato. E para Miami, vamos ver se esse pessoal se diverte um pouco mais na pista e tenha mais ultrapassagens e os comissários errem menos. É essa a minha torcida. Que aliás está difícil, né, Ju? Esse ano tá meio complicado. É igual futebol também, né? Sempre vai ter um pouco de polêmica, porque nenhum lance é exatamente igual ao outro, por isso é tão difícil ter uma consistência. Miami é sempre um problema com o asfalto de Miami, eles já tentaram algumas coisas ali, mas nunca dá certo. E porque o asfalto não dá muita aderência e tudo mais, pode ser mais complicado para a Red Bull fazer frente à McLaren. Toda vez que tem mais aderência, o carro, que é um pouco pior, acaba escondendo um pouco as deficiências do carro. E vamos lembrar que é a pista em que a McLaren surgiu, né? A McLaren que começou mal o campeonato do ano passado, no ano retrasado, eles começaram o campeonato em último lugar, e aí em 18 meses, menos de 18 meses, ganharam a sua primeira corrida com uma atualização enorme que eles fizeram no carro para Miami, e aí o resto é história, né? A McLaren, a partir desse momento, começou a figurar no pódio. A gente não
consegue imaginar que alguma outra equipe vai chegar com um grande pacote para Miami e vai repetir a história da McLaren? É diferente agora, né? O último campeonato de um mesmo regulamento. Não dá para pensar que isso pode se repetir. Mas é bom a gente lembrar isso, né? A McLaren é uma equipe jovem disputando vitórias, né? Faz só um ano, vai fazer agora no GP de Miami. Vamos esperar. Uma dúvida. Um grande prêmio. Pois não, Dinei. Se vocês viram o pódio, né? Sei que já está quase chegando no final, Marcelo, pelo seu olhar aí 32 para o lado. Não, pelo contrário. Eu queria saber o pódio. Vocês observaram que o Max Verstappen só tomou champanhe e não jogou para cima de ninguém? Foi uma comemoração mais tranquila, ou seja, não participou da festividade de pódio, o Max Verstappen? Nessa última corrida. Ele estava bravo, né? Olha Ele que não era deu champanhe, entrevista. hein? Era suco de maçã, hein? Não era nem champanhe. Tem isso? Tem lá, porque era normalmente nesses países não pode ter bebida alcoólica. Lá não pode, é verdade, rapaz. Tem muita gente que não gosta de ir para lá, não. Pois é, na Copa do Mundo a gente sofreu no Qatar, porque não podia, não. Mas tudo bem, estamos abstêmios os 40 dias. O Max estava irritado mesmo com a punição, e mais do que isso, acho que a gente esqueceu de falar, né? Ele estava irritado e agora o Max está falando que ele não quer problema pro lado dele, mais com a FIA, né? Porque a FIA quer controlar tudo que os pilotos estão falando. E aí ele falou, não, nem vou comentar sobre isso e tal. Isso desde o começo da temporada, o Max já está falando isso. Toda pergunta que tem que pode ser um pouco mais polêmica, ele fala, não quero falar isso, que eu não quero problema, eu tô zen. Ele sempre fala assim, eu tô zen esse ano, não quero arranjar problema. E mesmo com uma punição, todo mundo tentou uma resposta dele, nada, eu não vou falar nada, porque no mundo de hoje as pessoas deturpam o que você fala, e falou bastante disso, reclamou de que ele não pode falar nada, mas não quis falar nada contra a FIA também. Vai que ele leva uma multa, vai que ele leva uma suspensão, né? É complicado. E o Max está nesse momento de achar que tem respostas engraçadas para tudo, né? Ou seja, passa a ficar ridículo em determinadas situações nas suas posições de entrevista e tal, como um grande personagem e uma grande referência para muitos torcedores e muitos pilotos, deveria ser um pouco mais ponderado e ser engraçado quando tem que ser, mas não forçar essa forçação. Acho que ele está conversando muito com o Piquet, sabe? Para dar aquelas respostas atravessadas. Está querendo ser um bobão que nem o Piquet foi nas suas respostas que se tornaram virais aí. Tem que fazer uma presa pro sogro, né? Sabe como é que é? Não pode também. Né, Odinei? Faz parte do negócio, entendeu? Eu posso tirar mais uma dúvida aqui, aproveitar, fazia tempo que eu não ouvia a Ju assim. A Insider? Pergunta para ela. Ô Ju, me diz uma coisa, no final da corrida, me parece, era o Lando, eu acho que foi, o último pit stop dele foi bem tarde, não foi? Foi. Por que ele não colocou pneu vermelho ali? Se tinha pneu vermelho para ir até o fim da corrida, ele poderia ser mais rápido. Boa pergunta. Não, o pneu vermelho não dava. Não dava. Ele tinha, mas o pneu vermelho seria só no caso de um safety car no finalzinho, porque ele ia ter que forçar o ritmo, né? Então seria para 10 voltas, assim. Ele fez a estratégia inversa. Então 15 voltas, eu acho que no final, Eu acho que não foi tanto. Ele começou com o pneu duro e depois foi pro médio, né? Era o que dava para fazer ali. Se tivesse o melhor para ele, para essa estratégia dele, é se saísse um safety car logo depois que todo mundo com o médio tivesse parado, né? Ali seria perfeito. Mas aí eram muitas voltas para colocar o médio, tanto que a gente nem viu o médio, né? Ninguém colocou. O macio, perdão. Eu até achei o macio não, ninguém usou. Sentido, né? Mas eu achei que, C5, não sei, né? Pipocou pela cabeça que 10, 15 voltas, pelo que tinha tido nos treinos anteriores, o pneu macio sustentava. Não sei o que os computadores falavam naquele momento de emborrachamento da pista, de temperatura e tudo mais, o que poderia ser o desempenho do pneu macio. Mas eu acho que assim, esse tipo de ousadia é que eu acho que falta um pouco mais para deixar mais divertido aí um final de prova. Imagine o Lando com pneu muito mais rápido, e iria tentar a dobradinha, né? Seria sensacional.
Pois é. A Você McLaren sabe, não é Odinei, muito conhecida Devem ter como por ousar muito na estratégia, né? Eles gostam eles não são do, É, ousados. do feijão com Ingleses, né? arroz mesmo. Exatamente. exatamente. Mas enfim, Agora, já sanei a Odinei, dúvida você aqui. sabe Obrigado, que Marcelo. A nossa Ju, ela é tão insider. Eu trabalho na Rede TV também, você sabe disso, né? Eu já falei aqui que a gente vai ter o Momento TV Fama nas nossas transmissões no nosso Pole Position aqui. E agora a gente pode ter o Momento Amaury Júnior também, porque vai ser lançado um filme no próximo GP de Miami, mais um filme da Fórmula 1. Esse meio que um filme oficial mesmo, né, e tal. E a Juliane foi lá conversar com, acho que vai ser o antagonista do filme, não é isso, Ju? É o Denzel Idris, que ele é o companheiro de Noah. equipe do Brad Pitt. E ele estava em Goodwood fazendo, mostrando como que ele fez algumas das cenas do filme. E esse é um filme que é para ser muito real, né? São os mesmos produtores de Top Gun Maverick. Então eles realmente colocaram os atores para pilotar. Eles pilotaram um carro de Fórmula 2 que foi adaptado pela Mercedes para parecer um carro de Fórmula 1, inclusive estiveram no grid de largada, fizeram imagens reais no grid de largada da Fórmula 1, e ele contou de um susto que ele levou em COTA, que é o Circuito das Américas, lá em Austin. Vamos ouvir o que ele falou. We got to drive on all the racetracks. We got to train on so many of them too. My favorite is Austin, Texas. I had the craziest spin of my life there, but it was exhilarating. And as I came out, everyone was like, now you're a race car driver. Also love Silverstone, of course. But just the crowd and the people that bring it out. You know, like Silverstone, Abu Dhabi, Spa, Budapest, Monza. Every race had its own flavor. And you know, they were so accommodating to us. My first F1 race was Budapest 2018, Lewis won. And then I went from race to race after that. I was a huge fan, doing the grid walks. You know, everyone turns right, I turn left. I was always interested in the cars at the back too. Like, I love the whole experience of F1. But now I'm a huge fan, you know, from binging Drive to Survive and you know, getting to know so many of the drivers on a personal level. It's definitely something I want to continue doing, and yeah, hopefully I could like get a charity going and a bunch of bad drivers together, and we could race every year, like call it F10 or something. I don't know. Who knows? Muito bem. Que momento, hein? O filme fala de um piloto experiente que tá para parar, é isso, Ju? É um piloto que ele teve esse que é o grande problema dessa trama aí, porque esse piloto é protagonizado pelo Brad Pitt, que tem mais de 60 anos. Essa que é a parte forçada da história, essa parte que a gente não sabe se vai ficar muito legal. Com carinha de Mas 40, é um cara... evidentemente. Claro, né? É um cara que soa ter uma carreira boa, mas nunca chegou na Fórmula 1 e tinha que meio que desistido, e ele volta pela pior equipe, e ele volta com o Dempson como companheiro, e ele tá meio que treinando esse companheiro dele e tal, e a gente sabe, porque foi filmado essa cena, eles ganham uma corrida, então é como se a Sauber, com um piloto de 60 anos, ganhasse uma corrida, então essa que é a parte que a gente acha que pode ficar um pouco forçadinho, mas as cenas realmente foram gravadas e dá para ver no trailer já do filme que ficaram muito próximas do real. Eles estavam no paddock da Fórmula 1, eles tinham a garagem deles, ficaram mais de um ano fazendo a gravação e foi muito legal trabalhar no paddock enquanto um filme de Hollywood estava sendo filmado. Impressionante como você mal percebia que eles estavam lá, mas eles estavam gravando cenas o tempo todo e gravando na pista também, sempre tinha um horário que os dois ficavam na pista gravando, e como eu falei antes, né, eles foram para o grid, eles alinhavam no grid, daí o carro saía do grid antes, é claro, da corrida começar, eles iam para o hino junto com os pilotos e gravavam cenas no meio do grid, e é uma loucura, né, é um filme de Hollywood sendo feito enquanto está todo mundo preparando para uma corrida, né? Foi uma experiência e tanto, e tomara que seja legal, né? Unidos, Acho que depois perdeu. Volta, Ju. da série que deu muito certo
na Netflix. E vamos Só ver falar em Brad se... Pitt acontece. Dondon. Você vê como é que é? E vamos ver Mas se filme de funciona, né? ação sem o Lando Norris não pode ser bom. Tem que ter o Lando Norris no filme para ser de ação de verdade, certo? Vários pilotos participam do filme, né? Ô, Dinei, a gente está Marcelo. chegando no tempo finalzinho aqui do nosso Pole Position, mas antes a gente não pode se despedir de você sem que você possa contar um pouquinho para a galera. Eu lembro do Odinei narrando futebol Deixa na eu Rádio só fazer uma Excelsior. perguntinha antes para a Ju, mais uma. Mais uma. Já que estamos no Rádio Paddock, para onde vai Max Verstappen o ano que vem? Olha, a primeira resposta assim, seria Aston Martin, mas acho que Aston Martin mais para 2027 do que para o ano que vem, né? Já até estava falando sobre isso no último programa. Mas parece que as coisas estão mudando rapidamente, né? Se a Red Bull realmente entrar numa descendente, porque o que o Max queria? Esperar para ver quem ia estar bem em 2026 e daí tomar uma decisão só no ano seguinte. Isso seria perfeito para ele. Mas talvez as coisas sejam aceleradas por quanto está acelerada essa degeneração da Red Bull e principalmente com a expectativa que o motor seja muito ruim no ano que vem, né? Você fala muito que eles estão conseguindo, o motor elétrico funciona bem, o motor a combustão funciona bem. Tá Com essa informação Mas ele vai querer sair gerador de antes, mas energia não tá assim. ficaria entre Aston Martin e Mercedes. Se eu fosse ele, eu ia para Aston Martin, pensar mais lá na frente. Ô, Dinei Edson, meu querido, obrigado, viu, por atender a gente aqui, por destacar uma hora do seu tempo para falar com a gente, para reencontrar a Ju. Muito legal ter você com a gente lá na Band News FM também. Valeu, viu? Eu agradeço. Eu que agradeço o convite e pode ter certeza que me diverti muito, que adorei matar a saudade de poder conversar com a Ju ao vivo. E você sabe que você também é um ídolo aqui, né? Porque você é um revolucionário do rádio também. E o teu conhecimento e o seu talento incentiva a gente a voltar a ter prazer de ouvir futebol pelo rádio. Enfim, acho que o rádio precisa muito de pessoas como você, sim, Marcelo. E eu estou brincando ultimamente, saiu uma pesquisa de confiança para o rádio, que 82% das pessoas cravam que é o veículo mais confiável, e eu estou acreditando nisso, né? Porque o próprio Instagram, né, quando o assunto é sério, está fazendo publicidade no rádio. Então, você tem uma ideia desse nível de confiança, essas coisas todas aí. Então, fico feliz de te ver. Obrigado, Marcelo. Um beijo, Ju. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma fornecedora de conteúdo para mim e acho que as pessoas estão muito satisfeitas com aquilo que você consegue extrair desse mundo da Fórmula 1, sempre de uma visão bem diferenciada e muito, muito interessante, trazendo sempre um foco todo especial e abrindo muito a cabeça de quem acompanha o mundo e ensinando bastante a gente. Um beijão para você. Valeu, Marcelo. Valeu, eu já vou sair grandão aqui desse Pole Position. Que momento, Ju! Valeu, Dinei, um abração forte. Obrigado. Valeu, Ju! Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, só falar uma coisa sobre o Odinei. O pessoal às vezes fica reclamando da transmissão da TV, fala, não, o narrador faz isso, faz aquilo. Cola lá na rádio, que a transmissão é boa na rádio. Eu sou suspeito, mas eu faço isso sempre. Valeu, Ju, valeu, Dinei, muito obrigado a vocês que acompanharam com a gente mais uma edição do Pole Position. Vem aí o Grande Prêmio de Miami, 4 de maio, e a cobertura completa você acompanha aqui no UOL. Obrigado pela sua companhia, aqui no Pole Position você chega primeiro. Até a próxima.